Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5 e também ligado nos canais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. Lembrando que as nossas entrevistas, elas vão para o YouTube Câmara Municipal de Sete Lagoas e também você pode acompanhar as entrevistas sempre a partir das 18 horas na Câmara Municipal de Sete Lagoas, no nosso canal. Portanto, então, vamos falar do TEDx, que é um evento independente licenciado pelo TED, a renomada Conferência Global de Tecnologia, Entretenimento e Design. Seu objetivo é conectar pessoas, expandir ideias inovadoras e impactar comunidades por meio de histórias e experiências transformadoras. Com o tema A Arte de Ser Autêntico, o TEDx Sete Lagoas reunirá pela primeira vez palestrantes que compartilharão suas trajetórias e perspectivas sobre inovação, cultura, empreendedorismo, educação e muito mais. A programação contará com apresentações dinâmicas no estilo TED Talks, além de momentos network e oficinas. Para falar um pouco sobre o evento, recebemos Felipe Garcia, licenciado e organizador do TEDx em Sete Lagoas. Felipe, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Câmara. Tudo bem? Prazer todo meu. Estou muito feliz de poder falar aqui do TEDx, de compartilhar um pouco dessa grande ideia que é o TEDx. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Felipe, para começar, primeiro explica o que é o TED, nesse sentido, no caso. Para depois a gente falar do TEDx. Ok. O TED é um evento mundial, ele ocorre em formato de conferência e ocorreu inicialmente na década de 80 por um grupo de pessoas interessadas em compartilhar boas ideias. O TED é uma sigla, então significa Tecnologia, Entretenimento e Design, e a proposta inicial era falar desses três assuntos. Como deu muito certo esse formato de conferência, porque eram palestras muito curtas, de 18 minutos, isso se pulverizou. Então, hoje nós temos o TEDx, porque agora nós multiplicamos a ideia, né? O X aí, no sentido de multiplicação, e ele se multiplicou para o mundo inteiro, inclusive agora em Sete Lagoas. E mantém-se o mesmo formato? De 18 minutos? Mantém-se o mesmo formato, as palestras podem ter até 18 minutos. Entendi. Eu, como palestrante também, às vezes eu faço alguns painéis, eu acho, assim, 1 hora, às vezes muito longo, ou dependendo da dinâmica do palestrante, eu acho até muito pouco. Varia conforme o palestrante, é claro. Sim. Mas é interessante, dentro de 18 minutos, o palestrante tem que passar toda a dinâmica do que quer explicar. Seria mais ou menos isso? Então, teríamos vários palestrantes no evento, por acaso. Sim, é um evento que conta com vários palestrantes, em torno de 10, 12 palestrantes. Isso depende também da dimensão do evento. Tem eventos que são maiores ainda e duram até dias. Mas os 18 minutos têm um porquê. O Chris Anderson, que escreveu o livro TED Talks, que é atual organizador do grande evento, ele traz no livro dele essa explicação. Ele disse que fizeram um estudo sobre a retenção do conhecimento na mente humana. E por esse estudo constatou-se que 18 minutos era um tempo ideal para você prestar atenção numa ideia, assimilar essa ideia e conseguir até captar a ponto de reproduzir. Então, 18 minutos é por causa disso. Depois desses 18 minutos, nosso potencial de retenção do conhecimento começa a diminuir. Então, o ideal seria mesmo fazer a palestra em até 18 minutos. Eu estou achando muito interessante isso, que serve até de exemplos, que às vezes as pessoas ficam em algumas palestras, né? E o palestrante, né? Às vezes se perde durante a palestra, dispersa o pessoal, você não capta tudo que precisa, e é um formato interessante. Gostei de 18 minutos. Tem até algumas pesquisas que falam que vídeos a partir de 7, 8 minutos também já é muito dispersa, né? Sim. É mais ou menos nessa linha. Agora, você achou isso interessante? Como é que você buscou o credenciamento através, para essa Sete Lagoas do TEDx? Bom, eu não sabia que era possível conseguir o licenciamento, eu nem sabia que o TEDx era obtido por meio de uma licença, mas eu sou um grande estudioso de comunicação oratória. Eu sou professor universitário, então eu comecei a desenvolver na faculdade um trabalho de comunicação oratória. E eu comecei a estudar sobre o tema e, inevitavelmente, eu acabei descobrindo o livro do TED Talks, os vídeos do TED Talks, e comecei a gostar muito dessa proposta, dessas apresentações impactantes em curto espaço de tempo. E aí, lendo o livro TED Talks, eu percebi que era possível conseguir a licença para o evento acontecer na minha cidade. Fui atrás disso. Então, no site do TED, que é o evento global, eu consegui as informações necessárias para o licenciamento. E é uma requisição que se faz simples, em que você preenche os dados, preenche umas informações, fala a sua ideia que você quer trazer para a cidade e eles aceitam ou não
a ideia de trazer para a cidade. O seu credenciamento. Aceita ou não credenciamento. Tá, e é a primeira vez que vai acontecer dessa natureza em Sete Lagoas? Em Sete Lagoas é a primeira licença. É. E dentro dos palestrantes, tem uma linha de palestras ou tecnologia, ou aborda-se vários assuntos, no caso? Vários palestrantes com vários temas? Perfeito. Inicialmente, o TED nasceu para falar de tecnologia, entretenimento e design. Com o tempo, isso foi aumentando. Então, hoje, é uma diversidade de assuntos. No nosso TED aqui, TEDx em Sete Lagoas, nós pretendemos falar sobre uma grande pauta que é a arte de ser autêntico. Então, os nossos palestrantes, eles vão trazer as pautas com base nisso, na autenticidade. Então, a gente vai ter histórias, que são histórias impactantes, histórias interessantes, e também ideias que não são exatamente um storytelling, mas que está associada a algo que alguém queira compartilhar e que seja autêntico, que pessoas vão gostar de ver, porque é algo inédito, algo diferente do que está se acostumado a ouvir e ver. Claro, alguma dinâmica diferente, por exemplo, com o palestrante, com o público, ou você assimila tudo em 18 minutos, que vem o próximo? Não, tem uma dinâmica com as pessoas, porque afinal de contas se conta, né, histórias pessoais, até para você buscar aquele nicho que você está fazendo a palestra. Tem essa interatividade com o público em alguns momentos? Bom, tem algumas interações não diretas com o público, mas o TED Talks ele tem essa proposta de conexão. Então, existem várias possibilidades que o palestrante pode fazer para poder buscar essa conexão com o público. Por exemplo, se você for procurar, existem palestras TED Talks que são em formato de música. A pessoa vai lá e canta uma música autoral para narrar uma ideia. Existem TED Talks que ocorrem por meio de teatros, por meio de dança. Então, existem espetáculos que podem ser apresentados e aí envelopa a ideia dentro daquele meio artístico, né? daquela ideia artística. Entendi. E aí vai do palestrante, da criatividade dele, de como que ele quer apresentar aquilo. É meio que se vira nos 18. Mais ou menos isso. Em 18 minutos, você tem que fazer toda a dinâmica de apresentação. Sim. E tentar fazer com que as pessoas absorvam todo aquele conteúdo. Sim. Seria mais ou menos isso. Mas aí eu preciso só fazer aqui um alerta que não existe uma espontaneidade livre por parte do palestrante. Ele não chega lá e fala o que quer. Existe um preparo. Então, por exemplo, nós estamos agora no mês de fevereiro fazendo a seleção dos palestrantes. Ainda não fechamos quem são. O nosso evento vai acontecer só no mês de outubro. Então, até lá, os nossos palestrantes serão treinados, serão capacitados, haverá uma curadoria das informações, porque eu, enquanto organizador, e o Thiago também, que é o coorganizador, nós temos responsabilidade com os temas que são expostos. A gente tem que avaliar a veracidade daquilo que está sendo dito. Temos que observar se as fontes que estão sendo utilizadas são fontes fidedignas. A gente não pode deixar qualquer ideia ir para o palco. Até porque essas ideias vão para o YouTube depois. Claro. E lá no YouTube, as pessoas vão olhar para aquela palestra, ver o TED atrás, porque tem que ter a marca por trás, e vão dar credibilidade pelo simples fato de ser TED. Então, nós temos essa responsabilidade. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer ideia. A marca TED, no caso, ela propicia que você, como licenciado, tenha uma cartilha a seguir. Sim. Você não pode, como você disse, eu vou buscar um palestrante. Sim. E o que ele falar lá fica à vontade. Então, a própria marca TED te passa essa sustentabilidade que você tem que realmente colocar ali palestrantes que vão gerar ideias inovadoras, com fontes seguras. Então, esse é o propósito. Se tem o TED, tem informação segura, tem palestrantes bem treinados que vão passar o que realmente gera uma confiança do público. É mais ou menos isso. Perfeito. É isso mesmo. Em resumo. É isso mesmo. Tá. E esses palestrantes, eles podem ser buscados de alguma forma por você, que é o organizador, ou eles também têm que estar cadastrados no TED? Sim, nós da organização temos a liberdade. Como é feito esse filtro, né? Perfeito. Nós temos a liberdade de escolher os palestrantes. E nós optamos, por ser o primeiro evento em Sete Lagoas, em fazer um pequeno evento chamado Open Mic, que é deixar as pessoas à disposição para compartilharem as ideias e a gente fazer uma seleção a partir das ideias apresentadas. Então, nós já tivemos 2 rodadas de Open Mic no mês de fevereiro, que já aconteceram, 3 rodadas, na verdade. Várias pessoas foram apresentar as ideias e nós fizemos ali uma pré-seleção de quem seriam as pessoas que potencialmente estão aptas a ir para o palco. Agora, no mês de março, nós vamos ter uma outra rodada, 2 outras rodadas, que estão marcadas aí para o dia 11 de março e 15 de março. A gente está com um formulário aberto, inclusive, na nossa página. Eu posso falar depois melhor sobre isso.
E a pessoa vai lá, se cadastra, fala um pouco da ideia que ela quer compartilhar e a gente leva ela para o Open Mic, que é um evento online, em que ela vai nos explicar sobre o que ela pretende falar, o que ela gostaria de levar para o palco. Uma então, prévia. Uma prévia. A nossa seleção tem acontecido assim. Mas também temos os palestrantes que nós podemos convidar. Então, a gente tem uma cota que a gente está reservando para pessoas que nós gostaríamos de ter no palco, pelo fato de gostarmos da ideia dessa pessoa. Né? Claro, claro. Serve como ponto de partida, por exemplo. E tem um limite de palestrantes no seu evento, que você está planejando para outubro? Tem um limite? Ou você vai agregando e fica um evento enorme, né? A gente tem algumas limitações porque é a primeira licença. Por exemplo, nós não podemos ter mais de 100 pessoas assistindo o evento. É uma limitação da licença. Consequentemente, nós vamos fazer um evento por um dia só. Então, pensando nisso, a gente não quer também desgastar o público. Fazer um evento com 12 palestrantes seria extremamente cansativo. A ideia inicial é que a gente trabalhe com 7 palestrantes. Até para absorver, né? A melhor informação, né? Quem está assistindo, no caso. Certamente. Então... e aí você passa o dia todo, tem um coffee break, alguma coisa assim, dá para assimilar bem as informações. Mas, enfim, se eu sou um palestrante e tento buscar esse espaço para eu mostrar minhas ideias, né? Vamos lá, tipo BIS, né? Boas ideias e soluções. Eu posso fazer um cadastro prévio para tentar participar, vamos dizer aí, uma prévia, né? De que eu possa, a minha ideia conquiste você como organizador. Eu tenho esse acesso através de um link, de um site, a partir de março, por exemplo? Sim. Para quem quiser participar desse Open Mic, que é uma pré-seleção, nós estamos com o cadastro aberto lá na nossa página do Instagram, que é @TEDx7Lagoas. A gente tem esse Instagram que está funcionando desde dezembro, mais ou menos final de dezembro, início de janeiro. E lá no link, você clicando, você vai ter o cadastro para fazer essa pré-seleção. Aí tem algumas perguntas que a gente faz para entender o que a pessoa quer. Mas é importante saber que não podemos levar todas as pautas possíveis para o TEDx. Por exemplo, a marca não nos permite ter pautas religiosas, não nos permite ter pautas ideológicas, políticas, e também não pode ter a intenção de vender algo. Então, quando se fala em business, o cuidado tem que ter esse. Você não pode promover a sua empresa. Entendi. Você não pode promover você mesmo. Autopromoção não é permitida, né? Inclusive, se a gente permite esse tipo de coisa acontecer, a licença é cassada. Eu posso perder a licença. E você vai ter que ter muito cuidado com isso, porque afinal de contas você contrata um palestrante que automaticamente ele se vende o tempo todo, que era um palestrante, deve ter um produto a se vender, ou faz parte de alguma empresa, né, que tem boas ideias. Então, assim, para você filtrar isso, você também tem um trabalho muito sério, né? Sim. Porque você tem que ter um palestrante daqui que não pode fazer a autovenda, não pode representar alguma empresa, pode representar, mas não pode fazer a publicidade, né? Não pode fazer a publicidade. Isso é muito importante. E essas limitações, não porque que não tem o cunho religioso, que não tem, né, político, é porque senão vai virar uma coisa meio que mimimi do mercado, dos internautas, né? Então eu quero ali um profissional com boas ideias. Ponto. É isso. Né? Basicamente isso. E um ponto interessante também que a gente tem que reforçar é que é um evento feito única e exclusivamente por voluntários. Ninguém no TED pode receber um centavo. Então, desde eu, enquanto organizador, ao Thiago, que é o coorganizador, a nossa equipe de voluntários, aos palestrantes, ninguém recebe por isso. Então, se a gente pega, por exemplo, né, você vai assistir lá no YouTube uma palestra TEDx feita pela Mariana Rios, que foi agora em São Paulo, no TEDx São Paulo. Ou então a Roberta Campos, que foi também no TEDx São Paulo. Eles não recebem nada. Ah, mas são artistas famosos, agendas lotadas, mas todos eles sabem. A proposta do TED é fazer a ideia ser compartilhada. É uma causa social. Todo mundo que entra sabe que funciona assim. Então, não tem disso de vamos receber cachê ou pagar cachê para artistas famosos para virem palestrar ou palestrantes famosos. A ideia nem é ter palestrantes famosos. A ideia do TED é justamente pegar uma ideia boa e compartilhar com E as boas ideias podem estar em qualquer periferia, né? Não tem que necessariamente sair dos grandes mestres da comunicação ou da tecnologia. Muito interessante isso. Mas aí eu te faço uma pergunta agora, advogado do diabo, tá, Felipe? Você vai fazer você vai organizar um evento. Você não fatura, você não tem renda em cima do TEDx. Sim. E como você vai fazer para buscar esses parceiros? Sim. Eu estou dizendo que você tem um custo, né? Você tem o teu local, você tem que ter toda a estrutura para receber o TEDx. Me fala qual que é a magia. Tá. A gente conta com a boa vontade de colaboradores, de patrocinadores, de apoiadores do evento. E aí a gente tem, graças a Deus, pessoas que estão muito dispostas a nos ajudar a isso acontecer.
A gente vai encontrando muitas pessoas no caminho, no percurso, que querem abraçar essa causa. Então, eu posso dizer para vocês, assim, com muita tranquilidade, que as portas estão sendo abertas. O evento vai acontecer, não existe dúvida, porque inicialmente eu pensei, será que vai acontecer mesmo, né? Com nenhum dinheiro para poder investir nisso, porque eu não posso investir dinheiro. Eu não posso, né? Outras pessoas podem. Não tenho nada para poder saber por onde começar, e hoje a gente está em fevereiro, terminando fevereiro, e está tudo praticamente já de mãos beijadas entregue pra gente. Resolvido, né? Resolvido. O que a gente precisa agora é focar em como vai ser. Nós temos uma intenção de fazer, além das palestras que vão acontecer no período noturno, de fazer também oficinas. E nessas oficinas nós colocaremos pessoas que não são os palestrantes para poder trazer um pouco do que eles fazem aqui em Sete Lagoas. Então, talvez um fotógrafo, um musicista, uma dançarina, alguém que vai ali mostrar um pouco para a gente ao longo do dia dentro daquele evento, para que algo possa acontecer. Então, se vocês aí que estão nos ouvindo sabem de alguém que possa nos enriquecer esse evento com alguma ideia ou com alguma demonstração, a gente está aí de portas abertas e de coração aberto também para atendê-los e escutá-los e, claro, né, fazer a curadoria para ver se tem aderência à nossa temática. Eu gostei demais do formato, tendo em vista que é um evento. Onde se tem um evento, existe custo e tudo mais. Sim. Mas aí no começo da entrevista você disse que o TEDx não tem o cunho publicitário de faturamento. Sim. Agora, a ponta do iceberg, por exemplo, onde nasceu o TED, por exemplo, para virar TEDx, e qual que é a forma de buscar e angariar isso, por exemplo? É só uma represar informações em alguma plataforma de geral que eu estou dizendo? Assim, o quartel-general fica onde? Sim, o TED, ele nasceu nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, na década de 80. E hoje ele está pulverizado. Então, por exemplo, os eventos TED, que são da marca mesmo, acontecem a cada ano num lugar diferente. Esse ano, por exemplo, vai ser Viena. Então, eles vão mudando, inclusive, para poder ir acompanhando o movimento, que o movimento é dinâmico. Nós temos uma plataforma online, que é do YouTube, né? Em que os vídeos são subidos. E aí a gente precisa mandar esses vídeos, quando o evento termina, para que eles vão para o YouTube. E aí vem a grande visibilidade, porque se a pessoa aparece no TEDx e ela vai aparecer no YouTube, ela ganha uma certa visibilidade. Vários vídeos viralizaram assim, porque foram para a plataforma do TED no YouTube. Quem busca informação através do TED tem a certeza de que é uma plataforma onde passa as melhores e grandes ideias surgem ali. Então, quer dizer, passa a ser um grande portfólio para quem está apresentando o evento. Certamente. A partir dali, ele já tem, olha, eu fiz parte do TED. Isso ficou tão importante que as pessoas colocam no LinkedIn. Eu sou um palestrante do TEDx. Sim. As pessoas gostam de ter isso no portfólio. Porque como eu te disse, né? Gera uma credibilidade o simples fato da pessoa passar pela triagem do TEDx. Não é qualquer pessoa que pode falar. Então, se você está apto a falar e você subiu no palco, sinta-se importante. Você passou no vestibular do TEDx? Passou no vestibular do TEDx. Você está apto a falar, sua ideia é realmente boa, é crível e as pessoas precisam te ouvir. Certo, e entendi. Vou só te trazer 2 exemplos importantes aqui. No ano de 2023, nós tivemos o TEDx Belo Horizonte, que é um dos maiores do Brasil. E lá, por exemplo, tivemos a Priscila Fantin, que é a atriz global. Eu nem sei se ela está na Globo mais, mas é uma grande atriz. E ela estava sumida há muitos anos da mídia. E ela voltou a aparecer justamente por causa do TEDx, que viralizou o vídeo dela. E ela falando sobre depressão. E aí explicando por que ela sumiu, por que ela desapareceu. E foi um vídeo que, assim, fez um grande sucesso. E ela voltou a ser mencionada por causa desse vídeo que viralizou. E, então, a importância do TEDx está justamente nisso, na visibilidade. Então, quando você me pergunta assim, por que alguém apoiaria o TEDx? Por que alguém gostaria de falar gratuitamente no TEDx? Primeiro, pela causa, porque todos nós aqui somos apaixonados pela educação, pela cultura, pela inovação e queremos que isso seja compartilhado. E segundo, porque, assim, o ganho que se tem com isso é a visibilidade. Você acaba sendo conhecido. É o grande cartão postal, né? E quando você fala de uma grande atriz que estava passando por um momento terrível no lado mental, e de repente ela volta para o mercado através de uma simples palestra dentro da plataforma do TEDx. Muito interessante isso. De repente você consegue chamar a Ana Paula Arósio, porque eu acho que ela se enclausurou em algum canto e ela deve ter história para contar, né? Sim. Mas é só para ilustrar. Só tem que conhecer o caminho para chegar nela, aí a gente chega nela. O caminho o pessoal sabe, que ela fica bem numa roça aí, mas o problema é ela atender. Mas enfim, é só para ilustrar aqui. Agora, claro que você está plugado, né, no TEDx.
alguma inovação assim, que chama a atenção mundialmente, que saiu dali do TEDx, tipo um palestrante com uma boa ideia, explodiu, por exemplo, que seja em qualquer área de cultura, música, inovação, tecnologia? Tem vários. Mas me conta. Mas um assim que me vem agora na mente, que foi um dos que me marcaram, inclusive, foi a palestra da Amy Cuddy. Eu não me lembro agora qual foi a conferência que ela participou exatamente, mas ela trouxe uma ideia que viralizou também, que é da ligação mente-corpo. Então, ela mostra que as nossas posturas corporais, elas equivalem àquilo que está na nossa mente. Aí ela ensina na palestra dela de 18 minutos a importância de você ter posturas específicas para situações específicas. Então, por exemplo, se você quer bancar a pessoa vitoriosa, existe uma postura específica para você se comportar como vitorioso. Se você quer demonstrar que você está inseguro ou você está temeroso com algum evento, existe uma postura para isso. E ela conta, do ponto de vista científico, o tanto que o nosso corpo corresponde àquilo que a mente comanda. E é uma palestra incrível. Quem quiser assistir, depois pode procurar. Eu não sei como é que chama a palestra exatamente, mas é a Amy Cuddy, com 2 Ds e Y no final. E a palestra dela é incrível e me marcou. E viralizou por quê? Porque era uma ideia interessante. Assim, as pessoas nunca ouviram falar disso. Como assim? O que você pensa e projeta no seu corpo e as pessoas percebem. E isso tem a ver com a sua linguagem corporal. E foi algo que foi, para mim, inovador. É muito inovador. Porque, afinal de contas, o corpo reage a todas as emoções, né? Sim. Isso está no dia a dia da gente. Se você recebe a notícia boa agora, você transforma totalmente o seu semblante, né? Sim. E da mesma forma, a notícia ruim, né? Você trava totalmente. Seu corpo responde. E ela Exato. foi assertiva, né? Ela buscou corpo, mente e as definições para fazer sucesso ou para estar, de repente, derrotado numa situação. Derrotado. Isso. Bacana isso. Uma das, né? Inovações, né? Sim. Mais alguma que você chama atenção? Ou vamos deixar esse spoiler assim para as novas que virão, principalmente em Sete Lagoas em outubro? Sim. O TED tem muito essa pegada assim, da inovação, mas tem muita história interessante também. História de superação, história de reviravoltas, em que as pessoas, por meio das histórias, acabam trazendo uma ideia. Essa é uma marca do TED. Tanto que nesse livro, que eu inclusive estou com ele aqui agora, que é escrito pelo Chris Anderson, que é o atual organizador do TED, ele fala muito sobre a importância do storytelling na comunicação. Uhum. Então, as narrativas das pessoas que estão nas palestras, a narrativa usa muito disso, né? De você contar um pouco da sua história. E eu me lembro aqui agora não sei se vocês se lembram, de uma modelo belo-horizontina, que num Réveillon, ela foi atingida por um carro. Sim, na Raja Gabale. Isso, perdeu uma perna. Exatamente. Estava lá no porta-mala, saindo do hotel, o cara veio ali na balada. Estava embriagada, acho que era uma mulher, né? Trabalho ali também naquela região, eu lembro exatamente. Então, uma menina que estava assim, numa carreira belíssima, uma menina linda. Uhum. E ela poderia ter ido ali na depressão, poderia ter acabado com a própria ideia da carreira, né? Claro. E ela trouxe uma nova... Ela ressignificou a história dela. E ela foi convidada para falar em um TED, eu não sei qual, aqui do Brasil, e ela conta a história dela. Então, é uma história que você olha e você fica, assim... É maravilhoso. Tenta você vê como achar que a pessoa... uma superação, né? Porque é uma superação. Perdeu um membro do corpo, imagina a autoestima, né? Sim. Você desiste da vida, né? E pensa também o significado de uma perna para uma modelo. Principalmente na área porque, dela. assim, eu sou professor. Se eu perco uma perna, isso não tem impacto na minha profissão. Mas ela tem. E ela conseguiu ressignificar tudo isso. Ela conseguiu fazer disso algo interessante. E ela conta isso na palestra. Então, quando você me pergunta sobre o que tem de interessante, de inovador nas palestras, eu me lembro de histórias específicas, mas o que mais marca são as histórias de superação. Porque elas conectam, né, conosco. Uhum. Felipe Garcia. Agora aquela pergunta, né? Você não pode palestrar porque você é organizador, certo? Certo. Mas você tem alguma história impactante ou uma inovação na sua cabeça? Ou tem várias? É boa essa pergunta. É ótima, né? eu seria uma pessoa que gostaria de palestrar no TEDx, mas eu não acho que eu tenho uma história pronta. Eu seria um palestrante, provavelmente, que teria que passar por uma curadoria. Alguém que teria que me ajudar a organizar as ideias. Por quê? Eu nunca pensei nisso, assim. O que eu levaria para o palco? Nunca pensei. Até porque eu nem posso levar, né? Eu nunca parei para pensar nisso. Mas sim, eu tenho boas histórias, eu tenho boas ideias e eu tenho coisas interessantes para compartilhar. Mas eu precisaria organizar isso primeiro. Tá tudo muito solto, né? Eu acredito também que só na minha apresentação, como eu sou locutor, 18 minutos é só para me apresentar. Aí não dá 18 para eu pensar, mais 18.
Mas, enfim, mas quando você é pressionado a fazer, né? Igual você tem, né, muitas histórias para contar de superação ou de inovação, você fala, olha, agora você tem que colocar isso em 18 minutos. E coloca, né? E coloca, né? Sim. É interessante que você coloca tudo em 18 minutos e quem está do outro lado vai absorver com maior facilidade, né? Por isso que não pode ter muitas palestras que acaba que você está assimilando uma, absorvendo a primeira, chega um outro com a outra com a história, né? Aí começa a embranar. Mas, enfim, a primeira edição, né? Em outubro. Sim. Primeira edição. Primeira edição. Então, quer dizer, já está nascendo forte. Você falou que já está tudo pronto, só falta a dinâmica final. Os palestrantes já estão fazendo aí aquela peneira, né? Sim. E agora, tendências futuras de trazer o TED? Ou tem outras células do TED também em outros formatos? A gente tem que tentar a renovação da licença. Então, assim, não é automático. Porque eu consegui a licença, eu vou tê-la para sempre. A renovação ocorre anualmente. Então, eu tenho ela até dezembro deste ano. Em dezembro, eu tento de novo a licença. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. E a licença talvez esteja ligada também ao evento, né? Que você vai para fazer, por exemplo, ele serve de pontuação, vamos dizer assim. Referência. Se eu não fizer o evento, eu não tenho mais a licença, né? Eu preciso fazer o evento e eu preciso também agir conforme a conduta. A gente tem um código de conduta e eu preciso respeitar isso, senão eu posso não ter a licença de volta, né? E outra coisa interessante, outro ponto interessante é que a licença, ela cresce. E aí, por exemplo, se eu faço um bom trabalho, eu chamo a atenção do TED, da marca, eu posso pleitear uma licença maior para mais pessoas, porque a gente só pode receber 100 pessoas no evento agora. Entendi. Então, isso vai aumentando. Algumas limitações, você já tem capacidade de aumentar o público, o espaço, exemplo, os palestrantes. Você vai passando por uma pontuação, vai te dando ali mais oxigênio. Mais ou menos isso. Que legal, Felipe. Obrigado pela sua participação, sim. Aqui, eu tenho certeza que você quer fazer alguns agradecimentos, fique à vontade. Se tiver alguma coisa que eu deixei de perguntar, pode ficar à vontade. O que mais que podemos falar? Bom, quero agradecer. Eu estou curioso demais para esse negócio de inovação. Em 18 minutos. Para quem é ansioso, é maravilha esse evento, né? Sim, é tudo muito rápido, muito rápido, né? Tudo muito rápido. Opa, acabou. O que eu posso te garantir é que você encontrará boas ideias lá. Sejam ideias de inovação ou não, você terá boas ideias. A gente está recebendo muitas ideias interessantes, mas ideias que eu queria pontuar que não estão prontas. Aquilo que eu te falei, assim, se eu te perguntar agora, o que você tem para contar no TEDx? Talvez você não vai conseguir de pronto. E as pessoas chegam para a gente no Open Mic assim, eu queria falar sobre tal assunto e começa a abrir um monte de janela. E a gente tem que canalizar porque são 18 minutos, então tem que ter uma ideia para ser compartilhada. E temos boas ideias. Está até difícil, inclusive, escolher os palestrantes, porque já temos muitas pessoas boas. Inclusive, eu tenho uma lista ali de 10 preferidos. E eu gostaria muito que todos subissem. Todos da cidade, no caso? A maioria da cidade. Tem algumas pessoas que não são, mas a maioria são da cidade. Olha, o evento, eu imaginando aqui, conversando com meus botões, é que, de repente, há pessoas, possibilidades e boas ideias dentro do seu próprio nicho de mercado aqui na cidade. Sim. Você vê, você já escolheu 10, você já está ali, Tem meus queridinhos ali. Os queridinhos já estão lá. Quer dizer, e são ideias que não explodiram, estão aí, e depois dessa ideia, ela cravada, alguém pode patenteá-la ou ele segue com essa ideia? Ele pode vendê-la, no caso? Vamos dizer, de tecnologia, chega um cara lá que mostra em 18 minutos uma tendência que pode se transformar mundialmente famosa. É patente dele. Assim, eu até acredito... Ou fica livre para que a plataforma absorva? Pensando do ponto de vista jurídico agora. Seria interessante que a pessoa que tem uma ideia patenteável, que ela já vá com a patente pronta. Porque se ela coloca isso para que todo mundo possa ouvir e saber sem ter essa patente registrada... Você dá um Ctrl-C, Ctrl-V ali, isso pode gerar, inclusive, um plágio, etc. Né? Isso pode ser um complicador. Mas a ideia é justamente você compartilhar aquilo que as pessoas não conhecem ainda. Então, a pessoa criou algo, está registrado, ou tem uma boa ideia que pode ser, que não precisa ser patenteada, mas que merece ser compartilhada, e ela quer trazer isso para a comunidade. E a ideia é essa, é para a comunidade. Por isso que o nosso foco não é procurar palestrantes que são de renome. Nem queremos isso. A gente quer pessoas daqui, que vão contar para a gente sobre como funciona a nossa cultura. A gente tem um interesse muito grande, tinha um interesse muito grande, não sei se vai dar certo, né, de trazer alguém que fale sobre o Zacarias, que fale sobre a importância dele para a cultura brasileira e que traga essa ideia de quem foi o Zacarias para Sete Lagoas e para a cultura.
Então, assim, o que a gente tem no TEDx são ideias a serem compartilhadas, não exatamente ideias sobre inovação. Inovação é uma pauta. Inclusive, nem me lembro agora se a gente recebeu alguém com uma coisa inédita, assim, criei isso aqui. Acho que não. Exclusiva. Exclusiva, não. Até não, então, não tivemos. Tem boas histórias. Boas histórias, boas ideias, mas não no campo da inovação. Eu tenho uma ideia muito boa aqui, é de trazer você novamente quando aproximar do evento. Essa ideia vale. Claro. Essa já passa no seu crivo, né? Claro. Felipe, obrigado pela sua participação aqui. Eu espero muito sucesso aí no TEDx. Obrigado. Tá? Que seja um sucesso, que você renove o seu contrato, né? A sua patente, junto ao TED lá, que possamos ter mais inovações em Sete Lagoas e mais eventos como esse. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui. Muito obrigado mesmo. Volte sempre. Obrigado. Voltarei. Gente, é isso aí. Conversei aqui com o Felipe, né? Felipe Garcia. Falamos da TEDx em Sete Lagoas, que vai acontecer por volta do mês de outubro, mas de 4 a 15 de março acontecem as seletivas. Os interessados podem entrar lá, @TEDx Sete Lagoas. Sete Lagoas. E aí você vai encontrar dentro dessa plataforma todas as instruções. Muito obrigado pela sua audiência, ligado Rádio Câmara, e também acompanhar pelos nossos canais YouTube e TV Câmara.